Eu podia sentir o peso dele antes mesmo de tocá-lo. Não peso físico, mas algo mais profundo, mais antigo. Era como se a própria atmosfera ao meu redor tivesse se tornado densa, carregada, viva. O salão inteiro tremia. Literalmente tremia. Os candelabros de cristal balançavam nas correntes, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. Taças de vinho derramavam sobre a mesa principal. E no centro de tudo, ele estava lá, o príncipe Noah. 4 anos de idade e com mais poder bruto nas veias do que a maioria dos alfas adultos jamais conheceria. Seus olhos brilhavam dourados demais, quase brancos, irradiando magia descontrolada como uma ferida aberta jorrando sangue. Suas mãozinhas pequenas estavam cerradas em punhos, e faíscas azuis crepitavam entre os dedos, subindo pelos braços como teias elétricas vivas. Os guardas tinham espadas desembainhadas, mas nenhum se aproximava. Eles não sabiam se aquilo era um ataque ou uma doença. Não sabiam se deveriam proteger ou conter. O rei Gregory tentava chegar até o filho, mas cada passo que dava, a energia empurrava-o para trás. Uma parede invisível de pura força, rejeitando até mesmo o toque paterno. E eu era apenas uma serva, uma ômega rejeitada pela própria alcateia, vendida como mão de obra para o palácio. Ninguém esperava que eu fizesse nada, mas meu corpo se moveu antes que minha mente decidisse. Eu larguei a bandeja de prata que carregava. O som do metal batendo no chão foi engolido pelo rugido da magia descontrolada. Caminhei através daquela tempestade, através da energia que fazia minha pele formigar e meus cabelos ficarem em pé, através do medo que congelava todos os outros. E quando cheguei perto o suficiente, eu fiz a única coisa que fazia sentido. Me ajoelhei, abri os braços e esperei. Noah me encarou com aqueles olhos brilhantes demais, perdidos demais, e então correu. Jogou-se no meu colo com força suficiente para me derrubar, mas eu o segurei. Segurei enquanto toda aquela eletricidade, todo aquele poder incontrolável, encontrava terra em mim. Se dissipava através do meu toque como água através de raízes sedentas. E o salão ficou em silêncio. Se você quer saber como uma serva invisível se tornou a peça mais importante de um reino inteiro, deixe seu like e inscreva-se no canal. Venha comigo. Essa história mudou tudo. E agora ela é sua também. Deixa eu te levar para o começo. Para o dia em que eu era ninguém. 3 dias antes daquele momento, eu era apenas mais uma sombra nos corredores do Palácio Moonstone. Uma entre dezenas de servas ômegas que limpavam, cozinhavam, serviam e desapareciam antes que alguém se lembrasse que tínhamos rostos. Meu nome era Mary, mas ninguém me chamava assim. Eu era você ali, ou a loira, ou simplesmente ignorada, até que houvesse trabalho sujo a fazer. Eu tinha 26 anos e carregava a marca da rejeição como outras mulheres carregavam joias. Minha antiga alcateia tinha me expulsado 2 anos antes, vendendo-me para o palácio por 3 moedas de prata e um saco de grãos. O crime? Eu tinha ousado usar meus dons de cura em uma criança doente sem permissão do alfa. A criança sobreviveu. Eu fui punida por insubordinação. Desde então, eu tinha aprendido a manter a cabeça baixa, as mãos ocupadas e a boca fechada. No palácio, isso era sobrevivência, especialmente para uma ômega sem proteção, sem família, sem valor além do trabalho que podia produzir. Naquela manhã, a manhã do grande banquete, eu estava na cozinha antes do amanhecer. O evento era em honra aos nobres visitantes das províncias do sul, e a cozinheira-chefe, Madame Giselle, estava histérica como sempre, gritando ordens enquanto dezenas de pratos eram preparados simultaneamente. Mary! As rosas de açúcar para a mesa principal! Onde estão as malditas rosas? Eu as tinha terminado na noite anterior, cada pétala moldada à mão, delicadas como as reais. Trouxe-as da despensa, a bandeja equilibrada com cuidado. Gisele examinou com olhos críticos, procurando defeitos. Não encontrou nenhum. Ela nunca encontrava. Eu era boa no que fazia, mesmo que ninguém reconhecesse. Sirva-as você mesma, ela ordenou. E tente não derrubar nada na frente dos nobres. Última coisa que precisamos é uma ômega desajeitada arruinando a impressão. Engoli a humilhação. Não era a primeira vez. Não seria a última.
O grande salão à noite era uma visão de outro mundo. Velas por toda parte, suas chamas refletindo nos vitrais que retratavam as grandes batalhas da dinastia. Música vinha de um canto, violinos e harpas tecendo melodias que faziam o ar vibrar suavemente. A nobreza estava vestida com suas melhores sedas e veludos, joias cintilando em pescoços e pulsos. E na cabeceira da mesa, ele estava sentado. Rei Gregory, o soberano de ferro, como era chamado por seus inimigos. Eu o tinha visto de longe antes, claro, mas nunca tão perto. Ele era imponente mesmo sentado, ombros largos preenchendo a armadura cerimonial prata e azul escura. Seus cabelos negros estavam penteados para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em pedra, anguloso e severo. Mas eram os olhos que prendiam a atenção, dourados como moedas antigas, com um peso neles que fazia você querer baixar o olhar por puro instinto. Ao lado dele, em uma cadeira especial elevada com almofadas, estava o príncipe Noah, tão pequeno que seus pés mal tocavam o apoio. Cabelos escuros e encaracolados como os do pai, mas com uma palidez não natural na pele, como se ele não visse o sol com frequência suficiente. Seus olhos também eram dourados, mas havia algo neles, uma intensidade perturbadora para uma criança tão jovem. Eu me movi entre as mesas, servindo vinho, trocando pratos, sempre periférica, sempre invisível, ou quase, porque Noah me observava. Cada vez que eu passava perto da mesa principal, aqueles olhos dourados me seguiam. Não com curiosidade infantil normal, mas com algo mais profundo, como se ele reconhecesse algo em mim que ninguém mais via. A terceira vez que isso aconteceu, o rei notou. Seus olhos se viraram para mim, avaliando, medindo. Eu baixei o olhar imediatamente, curvei-me e me afastei. Interação com a realeza não era permitida, nem desejada. Foi quando Lord Ashford se levantou para fazer um brinde. Ele era um homem alto e magro, com feições aristocráticas e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Conselheiro do rei, diziam, mas os outros servos sussurravam que ele tinha ambições maiores, que esperava apenas o momento certo para fazer seu movimento. A dinastia, ele declarou, voz ecoando pelo salão. Ao nosso rei, cuja força mantém os lobos selvagens do norte à distância, e ao jovem príncipe, que certamente crescerá para igualar a grandeza de seu pai. Houve algo no jeito que ele disse. Certamente. Uma nota de dúvida. De sarcasmo disfarçado. Alguns nobres trocaram olhares desconfortáveis. Todos sabiam dos boatos sobre o príncipe, sobre os episódios, sobre como governantas e tutores pediam demissão após semanas, sobre como nenhum curandeiro conseguia explicar ou tratar sua condição. Gregory ergueu sua taça, rosto uma máscara impassível. Mas eu estava perto o suficiente para ver seus dedos apertarem o cálice com força suficiente para rachar. Ele sabia que Ashford estava plantando dúvidas, questionando a estabilidade da linhagem. Noah, sentado ao lado do pai, começou a tremer. Foi sutil no começo. Apenas seus dedos tamborilando na mesa, inquietos. Depois seus ombros, sacudindo levemente. Gregory colocou uma mão no ombro do filho, um gesto tranquilizador. Mas Noah se encolheu ao toque, como se machucasse. Eu estava a 3 mesas de distância, mas senti quando a pressão no ar mudou. Foi como antes de uma tempestade. Aquela eletricidade estática que faz os pelos do corpo ficarem em pé. Olhei para o príncipe e vi as primeiras faíscas, pequenas, azuis, dançando entre seus dedos como insetos luminosos. A taça de suco na frente dele começou a vibrar. A vela mais próxima apagou e reacendeu 3 vezes em sequência rápida. As conversas ao redor começaram a morrer. Pessoas notando, pessoas recuando. Noah, Gregory disse baixo, mas havia urgência na voz. Filho, respire. Como praticamos? Mas Noah não estava ouvindo. Seus olhos ficaram vidrados, perdidos, as pupilas dilatando até quase engolirem o dourado. A luz ao redor dele começou a distorcer, como ondas de calor subindo do chão quente. E então ele gritou. Não foi um grito de criança assustada. Foi um grito primordial, cheio de poder bruto que não tinha para onde ir. O som rasgou o ar, e com ele, uma onda de força. Mesas se levantaram e caíram.
Cadeiras deslizaram pelo chão como se empurradas por mãos invisíveis. Pratos e taças explodiram, estilhaços de porcelana e vidro voando em todas as direções. Os nobres gritaram, levantaram-se, tropeçaram uns nos outros tentando se afastar. Os guardas correram para a frente, mas a energia ao redor de Noah os repeliu como se fosse um escudo físico. Um deles tentou se aproximar e foi jogado 3 metros para trás, batendo contra a parede. Gregory estava de pé, tentando alcançar o filho, mas cada passo era uma luta contra uma corrente invisível. Ele gritava o nome de Noah, voz quebrando de desespero e frustração. O rei todo-poderoso, imbatível em campo de batalha, completamente impotente diante do sofrimento de seu próprio filho. Noah estava no centro de tudo, de pé na cadeira agora, corpo pequeno curvado, mãos agarrando a cabeça. As faíscas tinham se transformado em raios, correndo pelos braços dele, subindo pelo pescoço, fazendo seus cabelos flutuarem. Objetos começaram a levitar ao redor dele. Facas, flores, pedaços de pão, todos girando em uma órbita caótica. A magia não era apenas visual. Eu podia senti-la na pele, como 1000 pequenas agulhas furando, como o peso de uma montanha pressionando contra meu peito. Era sufocante. Era aterrorizante. E era completamente descontrolada. Matem-no! Alguém gritou. Eu não vi quem. Antes que ele mate todos nós. É a maldição! Outro voz se juntou. A linhagem está corrompida. Gregory rugiu, um som que fez até os guardas hesitarem. Alguém toca meu filho e eu arranco sua espinha. Mas a ordem não importava. Noah estava perdido em seu próprio poder, afogando-se nele. Seus lábios se moviam, formando palavras que não saíam. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, brilhando com a mesma luz azul que cobria sua pele. Ele tinha medo. Percebi isso através do caos. Aquela criança não estava atacando. Ela estava apavorada, presa dentro de uma tempestade que não conseguia desligar. E ninguém ia salvá-lo. Todos estavam com medo demais, egoístas demais, preocupados demais com suas próprias vidas. Então eu me movi. Não foi heroísmo, não foi bravura, foi instinto. O mesmo instinto que tinha me levado a curar aquela criança anos atrás. O ato que tinha me custado tudo. Eu não conseguia ver alguém sofrer sem tentar fazer algo. Larguei a bandeja. O som ecoou, mas ninguém olhou. Todos os olhos estavam fixos na criança brilhante ou nas saídas mais próximas. Caminhei em direção ao centro. Cada passo era uma luta, a magia pressionando contra mim, tentando me repelir como aos outros. Mas eu não era como os outros. Ômegas têm um dom que ninguém valoriza até precisar dele. Nós somos âncoras. Terra. Raiz. Nossa presença acalma. Nossa energia absorve. Eu tinha sido punida por isso. Mas era o que eu era. E aquele menino precisava de uma âncora mais do que precisava de qualquer outra coisa. Quando cheguei perto o suficiente, a pressão era quase insuportável. Minha visão escureceu nas bordas. Meu coração batia descompassado. Mas continuei. Um passo. Outro. Mais um. E então me ajoelhei. O chão de pedra era frio sob meus joelhos. Abri os braços, mãos abertas, palmas para cima. Não disse nada. Palavras não serviriam aqui. Apenas projetei o que tinha dentro de mim. Calma, segurança, aceitação. Noah parou de gritar. Seus olhos focaram em mim através das lágrimas e da luz. Por um longo momento, nada aconteceu. E então, lentamente, ele desceu da cadeira. Caminhou através de sua própria tempestade até mim. Cada passo dele fazia a energia diminuir um pouco. E quando finalmente chegou, quando aquelas mãozinhas pequenas tocaram meu rosto com uma gentileza que contrastava com todo aquele poder, tudo parou. A magia se dissipou. Não explodiu. Apenas escoou, fluindo dele para mim, através de mim, para a terra, como água encontrando seu nível. Os objetos flutuantes caíram com sons suaves. As luzes pararam de piscar. O ar voltou a ser apenas ar. Noah subiu no meu colo, enrolou-se contra meu peito e dormiu. Simplesmente dormiu. Respiração finalmente regular. Corpo finalmente relaxado. E o grande salão, tão caótico segundos antes, ficou em silêncio absoluto. Eu olhei para cima,
Centenas de olhos me encaravam. Medo, confusão, admiração. E bem à minha frente, Gregory. Ele tinha finalmente conseguido se aproximar. E agora estava de pé a apenas 1 metro, olhando para mim e para seu filho com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Havia alívio ali, mas também algo mais. Reconhecimento. Como se ele estivesse vendo algo que tinha procurado por muito tempo e finalmente encontrado. Quem é você? Ele perguntou, voz rouca. Ninguém, Majestade. Eu respondi automaticamente, mantendo os olhos baixos. Apenas uma serva. Mentira, ele disse. E havia algo quase gentil no jeito que a palavra saiu. Ninguém que é apenas qualquer coisa poderia fazer o que você acabou de fazer. Ele se ajoelhou na minha frente, colocando-se ao meu nível. E então fez algo que chocou a todos. Ele tocou meu rosto, dedos levemente sob meu queixo, levantando minha cabeça até eu não ter escolha senão encontrar seus olhos. Como você se chama? Mary, Majestade. Mary, ele repetiu, testando o nome. Depois olhou para o filho dormindo no meu colo. Você salvou ele, salvou todos nós. Eu não soube o que dizer, então não disse nada. Gregory se levantou, transformando-se de pai aliviado de volta a rei comandante em um instante. Sua voz ecoou pelo salão. Este banquete acabou. Todos aos seus quartos. E ninguém fala do que viu aqui esta noite sem minha permissão expressa. Os nobres se dispersaram rapidamente, muito ansiosos para escapar. Apenas os guardas ficaram, e Lord Ashford, observando de longe com uma expressão que não consegui ler. Gregory olhou para um de seus guardas. Traga o mestre desta serva. Agora. 15 minutos depois, eu ainda estava no chão, segurando Noah, quando o mestre Aldrich chegou. Ele era o administrador do palácio, responsável por todos os servos. Um homem pequeno e nervoso que parecia sempre à beira de um colapso. Majestade! Ele se curvou profundamente. Como posso servir? Gregory tirou um anel de seu dedo, prata com o selo real gravado. Ele o jogou para Aldrich, que o pegou com mãos trêmulas. Essa serva não é mais sua. Ela é propriedade da coroa agora. Cancele qualquer dívida ou contrato. Ela pertence a mim. Pertence. A palavra me atingiu como um soco. Eu tinha sido vendida de novo, trocada como gado. Aldrich olhou para mim com algo que poderia ter sido pena ou inveja. Claro, Majestade. Será feito. Ela vem comigo. Gregory continuou. Agora. Prepare um quarto na ala privada. Majestade. Ashford finalmente falou, voz suave como seda. Certamente uma investigação é necessária. Como sabemos que ela não foi responsável pelo episódio? Ômegas têm sido conhecidas por manipular. Lord Ashford. Gregory o cortou, e havia gelo em cada sílaba. Se você terminar essa frase, eu considero traição. Todos aqui viram o que aconteceu. Meu filho estava morrendo de medo e ela o salvou. Questione isso de novo, e você descobre quão afiada é minha justiça. Ashford fechou a boca, mas seus olhos, quando encontraram os meus, prometiam que isso não tinha acabado. Gregory se virou para mim. Você pode andar? Sim, Majestade. Então levante. Mas não o solte. Ele confia em você agora. E eu preciso que ele continue assim. Levantei-me com cuidado, Noah ainda dormindo contra meu ombro. Minhas pernas tremiam, tanto do esforço de canalizar toda aquela magia, quanto do choque do que tinha acabado de acontecer. Segui o rei para fora do grande salão, guardas nos flanqueando. E enquanto caminhávamos pelos corredores iluminados por tochas, uma única certeza cresceu em mim. Minha vida tinha acabado de mudar completamente. Para melhor ou pior, eu ainda não sabia. A carruagem real era mais luxuosa que qualquer lugar onde eu já tinha dormido. Estofamento de veludo vermelho escuro, cortinas de seda nas janelas. Até o cheiro era diferente. Couro fino e madeira polida. Eu me sentia como uma intrusa apenas por estar ali. Noah continuava dormindo no meu colo, respiração suave e constante. Gregory estava sentado à minha frente, postura ereta mesmo em movimento, olhos fixos em mim, com uma intensidade que fazia minha pele formigar. Explique o que você fez, ele disse após minutos de silêncio. Não era um pedido. Eu não sei ao certo, Majestade, respondi honestamente.
Eu apenas senti que ele precisava de algo para segurar. Algo que o impedisse de se perder. Ancoragem. Ele disse a palavra como se testasse o peso dela. Os textos antigos falam disso. Uma habilidade ômega rara. Pensei que fosse mito. Talvez seja, eu disse. Eu nunca tive treinamento. Só sei que quando alguém está sofrendo eu posso ajudar a aliviar. Seus olhos se estreitaram. Você já fez isso antes? Acalmar magia descontrolada? Não magia. Dor, febre, medo. Hesitei. Depois continuei. Foi por isso que fui exilada. Usei meus dons sem permissão. Algo mudou em sua expressão. Não pena, mas compreensão. Eles puniram você por salvar alguém. Sim. Idiotas. Ele disse simplesmente. Depois olhou para Noah. Ele tem esses episódios desde que tinha 2 anos. A primeira vez ele quase destruiu a ala leste. Matou uma governanta por acidente. O coração dela simplesmente parou com um choque de energia. Meu estômago revirou. Uma criança carregando esse peso. Nenhum curandeiro conseguiu tocá-lo durante os surtos. A magia dele repele todos. Eu mesmo só posso chegar perto porque sou alfa, e mesmo assim, não posso acalmá-lo. Apenas contê-lo até passar. Sua voz ficou áspera. Você é a primeira pessoa que ele permitiu perto. A primeira que não apenas sobreviveu ao contato, mas o estabilizou. Eu não entendo por quê. Porque você não tem medo dele. Gregory me interrompeu. Todos têm medo. Eles veem um monstro. Você viu uma criança precisando de ajuda. A carruagem parou. Olhei pela janela e meu fôlego prendeu. O palácio Moonstone se erguia contra o céu noturno. Torres brancas brilhando sob a lua cheia como se fossem feitas de prata líquida. Era magnificente e intimidador em igual medida. Gregory desceu primeiro, depois estendeu a mão para me ajudar. Hesitei. Reis não tocavam servas. Mas ele esperou, paciente, até que coloquei minha mão livre na dele. A pele era calejada, quente, forte. Ele me guiou para baixo com cuidado de não acordar Noah. Os guardas já estavam posicionados. E esperando na entrada estava uma mulher mais velha, cabelos presos em um coque severo, vestido negro formal. Seu rosto era uma máscara de desaprovação mal disfarçada. Lady Halloway. Gregory a cumprimentou. Esta é Mary. Ela cuidará do príncipe a partir de agora. Majestade. Halloway se curvou, mas seus olhos me avaliavam como se eu fosse uma mancha em sua casa impecável. Certamente uma serva não está qualificada para tal responsabilidade. O príncipe precisa de profissionais, tutores treinados. O príncipe precisa dela, Gregory disse, voz cortante. Você viu o que aconteceu no banquete? Ouvi rumores perturbadores, sim. Não rumores, fatos. Ela fez o que 50 curandeiros falharam em fazer. Estabilizou meu filho. Então ela fica. Onde ele estiver, ela está. Halloway apertou os lábios, mas não discutiu. Muito bem. Eu preparo um quarto nos aposentos dos servos superiores. Nos aposentos privados, Gregory corrigiu. Ao lado do quarto de Noah. O choque no rosto de Halloway foi gratificante de uma forma mesquinha. Aposentos privados eram reservados para a família real e convidados de extrema importância. Não para servas. Majestade, isso é altamente irregular. E eu me importo? Ele perguntou, perigosamente calmo. Faça o que ordenei, Lady Halloway. Ou encontro alguém que o fará. Ela se curvou rigidamente. Como desejar. Seguimos pelos corredores de mármore, meus passos ecoando enquanto tentava equilibrar Noah e acompanhar o ritmo de Gregory. Tapeçarias retratando batalhas antigas cobriam as paredes. Estátuas de lobos de pedra nos observavam de nichos. Tudo gritava poder, história, permanência. O quarto de Noah era enorme. Cama com dossel. Brinquedos organizados em prateleiras. Uma janela ampla com vista para os jardins. Mas havia algo errado. Tudo era perfeito demais. Intocado demais. Como um cenário, não um espaço vivido. Ele passa pouco tempo aqui, Gregory explicou seguindo meu olhar. Prefere meu escritório ou a biblioteca? Lugares onde possa me ver. Coloquei Noah na cama com cuidado. Ele murmurou algo incoerente, mas não acordou. Puxei os cobertores sobre ele, ajeitei o travesseiro. Quando me virei, Gregory estava logo atrás, mais perto do que esperava. Tive que inclinar a cabeça para trás para encará-lo.
E mesmo assim ele dominava meu campo de visão inteiro. Obrigado, ele disse baixinho, por salvá-lo, por não fugir quando qualquer pessoa sensata teria fugido. Eu não podia deixá-lo sofrer. Por quê? A pergunta era genuína. Você não nos conhece, não nos deve nada. Por que arriscar? Pensei na criança que salvei anos atrás, no preço que paguei. Porque algumas coisas são mais importantes que segurança. E crianças sempre são uma dessas coisas. Ele me estudou por um longo momento. Depois assentiu, como se eu tivesse passado em algum teste invisível. Seu quarto é ali. Apontou para uma porta adjacente. Durma. Amanhã tem muito a discutir. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás dele. E eu fiquei sozinha em um palácio onde não pertencia, responsável por uma criança que mal conhecia, presa em um jogo político que não entendia. Fui para o quarto designado. Era 10 vezes maior que a cela de servos onde eu dormia antes. Cama de verdade, mesa de escrever, até uma banheira pequena. Luxo que eu nunca tinha experimentado, mas não conseguia apreciar. Apenas caí na cama, exausta de corpo e alma, e deixei o sono me levar. Acordei com um grito. Pulei da cama, coração disparado, ainda desorientada. Outro grito. Vinha do quarto de Noah. Corri até lá, descalça, camisola de dormir voando. Noah estava sentado na cama, olhos arregalados, faíscas começando a dançar nas mãos. Um pesadelo. Ei, eu sussurrei, me aproximando devagar. Está tudo bem. Foi só um sonho. Ele me viu e as faíscas pararam. Lágrimas escorriam pelo rosto pequeno. Mama! Meu coração apertou. Ele estava confuso, ainda meio dormindo. Não, querido. Sou Mary. Lembra de mim? Ele piscou, processando. Depois assentiu. Mama Ursa. O apelido me pegou desprevenida. Mama Ursa? Você abraça forte. Como ursa protege filhotes. Sua lógica infantil era direta e devastadora. Você pode ficar? Tenho medo de dormir sozinho. Olhei para a porta, esperando guardas, governantas, alguém que dissesse que isso era inapropriado. Ninguém veio. Posso ficar, eu disse, subindo na cama ao lado dele. Noah imediatamente se aconchegou contra mim, cabeça no meu ombro. E em minutos, dormia de novo, respiração suave contra meu pescoço. Eu fiquei acordada por muito tempo depois disso, olhando para o teto ornamentado, tentando entender como minha vida tinha virado completamente do avesso em uma noite. E me perguntando se Gregory sabia que seu filho estava se apegando a mim de uma forma que tornaria impossível me mandar embora depois. Se ele sabia e planejou exatamente isso. Os primeiros dias no palácio foram uma dança estranha entre rotina e revolução. Noah acordava cedo, me procurando antes mesmo de abrir os olhos completamente. Tomávamos café juntos em seu quarto enquanto o sol nascia. Ele me contando sonhos fragmentados e eu ouvindo com atenção total. As faíscas ainda apareciam. Quando ele ficava frustrado, animado demais ou assustado. Mas aprendi a reconhecer os sinais. A forma como seus dedos começavam a formigar. Como sua respiração ficava irregular. E eu intervinha antes que escalasse. Respira comigo, eu dizia, pegando suas mãos pequenas. Dentro pelo nariz. Conta até 4. Agora segura. Solta pela boca. Funcionava. Não perfeitamente, mas melhor que qualquer método anterior. A magia ainda estava lá, poderosa e selvagem. Mas eu era a raiz que o mantinha conectado ao chão. Foi no 3º dia que Gregory nos encontrou nos jardins. Eu estava ensinando Noah sobre plantas medicinais, mostrando como identificar hortelã de melissa apenas pelo cheiro. Ele estava fascinado, dedos tocando as folhas com cuidado reverente, enquanto absorvia cada palavra. Essa aqui é boa para dor de barriga, eu explicava. E essa para ajudar a dormir quando os pesadelos vêm. Noah completou, sério demais para 4 anos. Exatamente. Você tem pesadelos, mama ursa? A pergunta me pegou desprevenida. Às vezes. Sobre coisas ruins que as pessoas fizeram com você. Meu coração apertou. Como ele sabia? Sim, às vezes. Eu também. Ele sussurrou. E havia tanta tristeza naqueles olhos dourados que eu tive que abraçá-lo. Foi quando ouvi os passos. Virei e vi Gregory parado no caminho de pedras, nos observando. Por quanto tempo ele estava ali? Majestade. Levantei-me rapidamente, curvando-me.
Noah permaneceu ao meu lado, mão segurando meu vestido. Não, Gregory disse, voz estranhamente suave. Não se curve, não quando está com ele. Aproximou-se em movimentos medidos. Ele parece em paz. Estamos aprendendo sobre ervas. Noah anunciou orgulhoso. Mama Ursa sabe todas. Mama Ursa? Gregory repetiu, olhando para mim com algo que poderia ter sido diversão. Senti minhas bochechas esquentarem. Ele começou a me chamar assim. Eu posso pedir para ele parar se... Não. Gregory se ajoelhou ao lado do filho, ficando na altura dele. É um bom nome. Forte. Protetor. Seus olhos encontraram os meus por cima da cabeça de Noah. Adequado. Ficamos assim por um momento, os três em um pequeno círculo entre as plantas aromáticas, o sol filtrado pelas árvores criando padrões de luz e sombra. Papai. Noah puxou a manga do pai. Você pode ficar? Mama Ursa estava para me mostrar as flores que brilham à noite. Gregory hesitou. Eu podia ver a guerra interna, o peso das responsabilidades reais, versus o desejo de estar com o filho. Finalmente ele assentiu. Por 1 hora. Depois tenho reunião com o conselho. A alegria no rosto de Noah era radiante. Passei a hora seguinte mostrando a ambos as maravilhas do jardim. As flores-lua que se abriam apenas ao anoitecer. As pedras de musgo que mantinham a umidade. As raízes antigas que se entrelaçavam como mãos dadas sob a terra. Gregory fazia perguntas surpreendentemente perspicazes. Sobre propriedades curativas, sobre cultivo, sobre toxicidade. Ele absorvia a informação como Noah, com a mesma intensidade focada. Onde você aprendeu tudo isso? Ele perguntou enquanto Noah perseguia uma borboleta. Na floresta, nos anos após o exílio. Não tinha curandeiros, então aprendi sozinha, tentativa e erro. Algumas ervas quase me mataram antes de entender as doses certas. Sua mandíbula se apertou. Você sobreviveu sozinha por 2 anos antes de vir para o palácio. Sim, isso requer força que a maioria não possui. Eu não soube o que responder, então apenas observei Noah, que agora tentava convencer a borboleta a pousar em seu dedo. As faíscas crepitavam levemente com sua concentração, mas eram controladas, direcionadas. Progresso. Ele está melhor, Gregory disse, seguindo meu olhar. Em 3 dias, mais progresso que em 2 anos. Ele só precisava de alguém que não tivesse medo. E você? Não tem medo? Considerei a pergunta honestamente. Tenho medo do poder dele, sim. Qualquer pessoa sensata teria. Mas tenho mais medo do que aconteceria se ninguém o ajudasse a controlá-lo. Se ele crescesse pensando que é um monstro. Gregory ficou em silêncio por um longo momento. Depois, baixo demais para Noah ouvir. Obrigado. Por vê-lo como uma criança primeiro. Antes que eu pudesse responder, Noah gritou triunfante. A borboleta tinha pousado em sua mão. Seus olhos brilhavam, não de magia descontrolada, mas de pura alegria infantil. Naquela noite, Gregory fez algo inesperado. Apareceu no quarto de Noah na hora do jantar, carregando uma bandeja ele mesmo. Pensei que poderíamos comer juntos, ele disse, quase hesitante. Como uma família. A palavra pairou no ar. Família. Nós não éramos família. Eu era uma serva. Mas Noah já estava pulando animado, puxando cadeiras para a pequena mesa perto da janela. Sentamos. Gregory serviu o ensopado em tigelas de porcelana fina. Eu ainda me sentia deslocada, pronta para levantar e servir. Mas ele me lançou um olhar de aviso. Sente-se, ele ordenou suavemente. Você salvou o herdeiro. Você come à minha mesa. Então comemos. Noah falou sem parar sobre o jardim, sobre as plantas, sobre a borboleta. Gregory ouvia com atenção que raramente dava a conselheiros, fazendo perguntas que mostravam interesse genuíno. E eu? Eu observei a forma como o rei deixava o peso da coroa escorregar quando olhava para o filho. A forma como seus ombros relaxavam. Como seu riso, raro e áspero de desuso, ecoava quando Noah dizia algo particularmente absurdo. Havia beleza naquilo. Uma beleza frágil que eu temia quebrar apenas por estar presente. Depois do jantar, enquanto Noah escolhia um livro para a história da noite, Gregory ficou. Posso perguntar algo? Ele disse voz baixa. Claro, majestade.
Por que você foi exilada? A verdade completa. Respirei fundo. Uma criança da matilha estava doente. Febre alta. Convulsões. O curandeiro oficial disse que não havia nada a fazer, que os deuses a estavam chamando. Mas eu sabia que estava errada. Reconheci os sintomas de envenenamento por bagas de beladona. E você agiu. Sem permissão. Sem autorização. Forcei o tratamento. Fiz ela vomitar o veneno. A mantive estabilizada por 3 dias. Fechei os punhos, lembrando. Ela viveu. Mas eu tinha desafiado a autoridade do curandeiro oficial. Tinha questionado os deuses publicamente, segundo o Alfa. Então fui vendida. A criança. Ela agradeceu? Nunca soube. Fui levada antes de acordar. Gregory ficou em silêncio, processando. Depois, surpreendentemente, colocou a mão sobre a minha. Grande, quente, calejada de segurar espadas. Sua antiga alcateia eram idiotas. E você está melhor longe deles. O toque durou apenas segundos antes de Noah voltar. Livro escolhido. Mas aquela sensação, aquele calor, permaneceu muito depois. Os dias se transformaram em 1 semana. Depois 2. Noah florescia. Os surtos diminuíram para 1 a cada 3 dias. Depois 1 por semana. Ele aprendia a reconhecer os gatilhos. A me chamar antes de perder controle. E Gregory começou a aparecer mais. Jantares se tornaram rotina. Depois ele começou a vir pela manhã também, tomando café com nós. Depois ficava para as lições no jardim. Eu sentia os olhares. Servos sussurrando quando passava. Lady Halloway franzindo a testa toda vez que me via. Lord Ashford observando de longe com olhos calculistas. Uma ômega nos aposentos privados. Jantando com o rei. Era escandaloso. Perigoso. Mas Gregory não parecia se importar. E toda vez que eu pensava em sugerir que mantivéssemos distância apropriada, Noah fazia algo que me lembrava por que eu estava ali, como na noite em que ele teve febre. Acordei com seus gritos, corri para o quarto. Ele estava queimando, tremendo, magia crepitando descontroladamente. Passei a noite inteira ao lado dele, com pressa fria na testa, cantando baixinho canções que minha mãe tinha cantado para mim. A magia só se acalmou quando ele segurou minha mão. De manhã, Gregory nos encontrou assim. Eu adormecida na cadeira ao lado da cama, ainda segurando a mão pequena de Noah. Ele não disse nada. Apenas colocou um cobertor sobre meus ombros e saiu silenciosamente. Quando acordei, havia uma nota na mesa. Caligrafia elegante, direto ao ponto. Você é insubstituível. Peça o que quiser. É seu. Eu não pedi nada, porque tudo o que eu queria já estava naquele quarto. Um menino que me chamava de Mama Ursa, e um rei que começava a me olhar como se eu fosse mais que apenas uma âncora para seu filho, como se eu fosse algo que ele mesmo precisava segurar. A tempestade chegou na forma de uma mulher bonita carregando um presente embrulhado em seda azul. Lady Serafina Ashford, sobrinha de Lord Ashford, apareceu durante o chá da tarde. Eu estava com Noah na sala de estar dos aposentos privados, jogando xadrez, ou melhor, tentando ensinar as regras enquanto ele inventava as próprias. O cavalo pode voar se quiser muito, Noah insistia, movendo a peça em um arco impossível. Não é bem assim que funciona. A porta se abriu. Lady Halloway entrou primeiro. Expressão azeda como sempre. Lady Serafina Ashford para o príncipe Noah. Serafina deslizou para dentro como seda sobre pedra. Cabelos negros em cachos elaborados, vestido verde esmeralda que custava mais que minha vida inteira. Ela era tudo que eu não era. Refinada, educada, pertencente. Príncipe Noah. Ela se curvou graciosamente. Depois seus olhos me encontraram, avaliando, medindo, descartando. E você deve ser a serva que todos falam. Serva. Não guardiã. Não protetora. Serva. Mary. Eu disse simplesmente, me levantando. Como encantador, ela sorriu, mas não chegava aos olhos. Meu tio ficou tão impressionado com sua devoção ao príncipe que insistiu que eu viesse conhecê-los pessoalmente. Mentira. Eu sentia isso nos ossos. Trouxe um presente. Ela continuou, erguendo a caixa embrulhada. Para o querido príncipe. Um brinquedo especial, vindo das terras do sul. Noah olhou para mim, procurando permissão.
Seu instinto já estava melhor que o de muitos adultos. Ele sabia que algo estava errado. Que gentileza, eu disse cuidadosamente. Mas talvez o rei deva ver primeiro. Oh, não seja tola, Serafina riu, um som de cristal quebrando. É apenas um brinquedo, um pequeno dragão mecânico. Olhe. Ela começou a abrir o embrulho, e o cheiro me atingiu. Não era forte. A maioria não teria notado. Mas eu tinha passado 2 anos na floresta identificando plantas pelo cheiro, separando venenosas de medicinais. E aquilo tinha o cheiro inconfundível de magia ruim, ácida, apodrecida, como carne queimada e enxofre misturados. Não, eu disse, movendo-me entre Serafina e Noa. Não o dê a ele. Ela piscou, surpresa genuína atravessando sua máscara. Com licença? Esse presente. Tem algo errado com ele. Que absurdo! É um brinquedo infantil simples. Então você não se importa se eu tocar primeiro. Eu estendi a mão. Serafina hesitou. Apenas uma fração de segundo, mas foi suficiente. Eu sabia que estava certa. Claro que não. Ela finalmente disse, colocando a caixa nas minhas mãos. No momento em que meus dedos tocaram o papel de seda, dor explodiu, como mergulhar as mãos em fogo líquido. Gritei largando a caixa, mas era tarde demais. A pele das minhas palmas já estava vermelha, bolhas se formando, a marca da magia venenosa queimando através da embalagem. Mary! Noah pulou da cadeira, faíscas começando a crepitar. Sua angústia alimentava seu poder. Está tudo bem, eu disse através dos dentes cerrados, mesmo que não estivesse. Fica quieto, querido. Respira como pratiquei. Mas meus olhos estavam em Serafina. Ela tinha recuado, rosto pálido, olhando para minhas mãos queimadas com horror. Horror verdadeiro. Ela não sabia. Ela tinha sido usada. O que é isso? Eu perguntei, voz baixa e perigosa. O que tem nesse presente? Eu não sei. Meu tio me deu. Disse que era apenas... A porta explodiu aberta. Gregory entrou como uma tempestade. Guardas atrás dele. Alguém deve ter alertado sobre meu grito. Seus olhos foram primeiro para Noah, verificando se estava bem. Depois para mim, e congelaram nas minhas mãos. Em segundos, ele estava ao meu lado, segurando meus pulsos com cuidado infinito, virando as palmas para cima para examinar o dano. Quem fez isso? Sua voz era gelo mortal. Foi o presente, eu disse. Para Noah. Tem algum tipo de veneno mágico imbuído nele. Gregory olhou para a caixa caída no chão, depois para Serafina. Você trouxe isso aqui? Meu tio. Ele disse que era seguro, apenas um brinquedo. Ela gaguejou, medo genuíno finalmente aparecendo. Eu não sabia, majestade, eu juro. Guardas. Gregory não tirou os olhos dela. Levem Lady Serafina para as celas. Ninguém fala com ela até que eu pessoalmente a interrogue. Majestade, por favor. Serafina tentou, mas os guardas já a seguravam. Eu não sabia. Meu tio me usou. Então você deveria ter escolhido melhor sua família, ele disse friamente. Levem-na. Quando a porta fechou atrás deles, Gregory finalmente olhou para mim completamente. A fúria em seus olhos suavizou para algo mais complexo. Preocupação, culpa e algo mais profundo que eu não ousava nomear. Você sabia, ele disse baixinho. Como? O cheiro. Magia corrupta tem cheiro de podridão. E você tocou mesmo assim, sabendo o que era. Ele ia dar para Noah, eu disse simplesmente, como se isso explicasse tudo. E explicava. Gregory fechou os olhos por um momento, mandíbula apertada. Quando os abriu novamente, havia decisão ali. Noah, vá com Lady Halloway para a biblioteca. Escolha 3 livros. Qualquer 3. Presente por ser corajoso hoje. Noah não queria ir. Podia ver isso na forma como ele olhava para minhas mãos. Mas obedeceu, lançando um último olhar preocupado antes de sair. Sozinhos, Gregory me guiou até a cadeira, gentilmente me fazendo sentar. Ele foi até o armário de suprimentos médicos que agora mantinha no quarto, voltando com ungüentos e bandagens. Eu posso fazer isso, eu disse. Eu sei, mas eu vou fazer. Não era negociável. Ele trabalhou em silêncio, limpando as queimaduras com água fria, aplicando o unguento com toque surpreendentemente suave para mãos tão grandes.
Cada movimento era cuidadoso, deliberado, como se eu fosse algo precioso que poderia quebrar. Isso vai deixar cicatrizes, ele finalmente disse. Não serão as primeiras. Ele parou, olhos encontrando os meus. Você se jogou na frente de um ataque destinado ao meu filho. De novo. Claro. Por que claro? Havia frustração em sua voz agora. Por que você age como se sacrificar-se fosse a coisa mais natural do mundo? Porque ele é uma criança, eu disse. E crianças merecem ser protegidas, especialmente por adultos que podem suportar o que elas não podem. Gregory terminou de enfaixar minhas mãos, mas não as soltou. Apenas ficou ali, segurando-as com cuidado entre as suas, olhando para as bandagens brancas como se fossem acusações pessoais. Ashford planejou isso, ele disse. Ele esperava que Noah tocasse o presente, que a magia o fizesse surtar, em público, se possível, mais evidência de que a linhagem é instável. Ele vai tentar de novo. Eu sei. Seus dedos apertaram levemente os meus. É por isso que não posso deixar você ir. Você é a única coisa entre meu filho e aqueles que querem destruí-lo. Eu não planejava ir. Ele olhou para cima, surpreso. Não? Noah precisa de mim. E eu... Hesitei. Depois continuei. Eu nunca tive um propósito real antes. Sempre fui apenas alguém que as pessoas usavam ou descartavam. Mas aqui com ele eu importo. Eu faço diferença. Você faz mais que diferença, Gregory disse, voz rouca. Você mudou tudo. Antes de você, este palácio era uma tumba. Meu filho era uma bomba esperando explodir. Eu era apenas um rei tentando evitar o inevitável. Agora, pela primeira vez em 2 anos eu tenho esperança. Meu filho sorri. Ele aprende. Ele vive. Não apenas existe. Seus olhos buscaram os meus com intensidade que roubou meu fôlego. E eu me pego esperando pelos jantares, pelas manhãs no jardim, por qualquer desculpa para estar perto de você. Meu coração tropeçou. Gregory, Mary, ele disse meu nome como uma oração. Você sabe que isso não é apenas sobre Noah, não sabe? Você tem que saber. Eu sabia. Ou pelo menos suspeitava. A forma como ele me olhava ultimamente, como seus toques demoravam, como sua voz suavizava quando falava comigo. Mas ouvir em voz alta era diferente. Eu sou uma serva, eu disse, mesmo que algo dentro de mim gritasse para não dar essa desculpa. Você é o rei. Isso não pode... Você não é uma serva, ele me interrompeu. Você não é há semanas. Você é a guardiã do herdeiro, a mulher que salvou meu filho 2 vezes, a pessoa que trouxe luz de volta para esta família. Ele se inclinou mais perto, tão perto que eu podia sentir o calor dele. Você é Mary, e eu estou me apaixonando por você. As palavras pairaram entre nós, pesadas como promessas, perigosas como espadas. A corte nunca aceitaria. Eu sussurrei. Que se dane a corte. Lord Ashford usaria isso contra você. Deixe ele tentar. Gregory. Eu não sabia o que dizer. Metade de mim queria ceder, deixar aquela sensação quente em meu peito se expandir. A outra metade estava aterrorizada do que isso significaria. Ele deve ter visto o conflito em meu rosto. Gentilmente, ele soltou minhas mãos, recuando. Eu não vou pressioná-la, ele disse. Mas preciso que saiba. O que sinto. O que quero. Uma pausa. E o que quero é você. Ao meu lado. Não como serva. Não apenas como guardiã de Noah. Mas como minha companheira. Minha igual. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Noah voltou. Braços cheios de livros. Sorriso enorme no rosto. Olha o que eu escolhi. O momento quebrou. Gregory se recompôs instantaneamente, voltando a ser o rei, o pai. Mas quando seus olhos encontraram os meus por cima da cabeça de Noah, a promessa ainda estava lá. Isso não tinha acabado. Estava apenas começando. E Lord Ashford, em algum lugar nas sombras, planejava seu próximo movimento. O grande baile foi anunciado 3 dias depois. Uma celebração oficial, disse Gregory ao conselho, para apresentar o progresso do príncipe, para silenciar os rumores de instabilidade, para mostrar força. Mas em privado, para mim, ele explicou a verdade. Vou oficializar sua posição, guardiã real do herdeiro. Um título com poder,
proteção legal. Ashford não poderá tocá-la sem cometer traição. Isso vai provocá-lo, eu avisei. Eu sei. Por isso estaremos preparados. O vestido chegou na manhã do baile. Branco como neve recém-caída, com bordados prateados que pareciam vinhas trepadeiras subindo pelo tecido. Era o mais bonito que já tinha visto, quanto mais usado. Mama Ursa vai parecer uma princesa, Noah declarou quando me viu pronta, seus olhos arregalados de admiração. Não sou princesa, querido. Papai disse que você é mais importante que princesa. Disse que você é nossa âncora. Ele segurou minha mão enfaixada com cuidado. E âncoras mantêm navios seguros durante tempestades. A sabedoria dele às vezes me partia o coração. Descemos juntos, Noah ao meu lado em seu traje formal azul e prata, refletindo as cores do reino. Gregory nos esperava no pé da escadaria, e quando seus olhos encontraram os meus, algo nele se acendeu. Ele subiu os degraus, estendeu a mão. Você está deslumbrante, majestade. Comecei, consciente dos olhares. Gregory. Ele corrigiu suavemente. Entre nós, sempre Gregory. Tomei sua mão. Juntos, com Noah entre nós, entramos no salão de baile. Era magnificente. Centenas de velas flutuantes, mantidas no ar por magia antiga. Flores brancas em arranjos elaborados. A nobreza reunida, todos em suas melhores roupas, sussurrando enquanto observávamos entrar. Gregory me guiou para a plataforma elevada, Noah nossa sombra constante. O silêncio caiu quando ele ergueu a mão. Hoje celebramos não apenas o progresso de meu filho. Sua voz ecoou, poderosa, comandante. Mas reconhecemos aquela que tornou esse progresso possível. Mary, antes sem título, agora a guardiã real do herdeiro, protegida pela coroa, membro desta casa. Murmurinhos explodiram. Choque. Desaprovação. Alguns poucos murmúrios de aprovação. Eu mantive o queixo erguido, mesmo que meu estômago revirasse. Alguém tem objeção? Gregory perguntou. E havia aço na pergunta. Fale agora ou aceite em silêncio. Ninguém falou. Mas vi Lord Ashford no fundo do salão. Rosto uma máscara de raiva contida. Seus olhos encontraram os meus, e a promessa neles era clara. Isso não tinha acabado. A música começou. Gregory me estendeu a mão. Me concede esta dança? Eu não sei dançar. Eu sussurrei. Então eu ensino. Confie em mim. E eu confiei. Deixei que ele me guiasse pelo salão, seus passos firmes enquanto os meus tropeçavam. Mas ele nunca me deixou cair, sempre me segurando, sempre me guiando. Você está mudando tudo, ele murmurou enquanto girávamos. Meu filho, minha corte, mim. Para melhor? Eu perguntei. Para verdadeiro. Seus olhos buscaram os meus. Pela primeira vez em anos, eu sinto que estou vivendo, não apenas governando. A música inchou. Outros pares se juntaram à dança. E por um momento era apenas nós. Apenas esse instante perfeito onde tudo parecia possível. Então eu senti uma mudança no ar. Um peso. Como antes de uma tempestade. Olhei para onde Noah estava sentado com Lady Halloway, tomando suco. Ele estava tremendo. Gregory, eu disse urgentemente. Noah. Viramos juntos. Noah se levantou, copo caindo de suas mãos. Suas pupilas estavam dilatadas, perdidas, e faíscas começaram a crepitar. Não. Gregory respirou. Não aqui, não agora. Mas era tarde. A magia de Noah explodiu como uma onda. As velas flutuantes explodiram em luz cegante. Vidros tremeram. O chão vibrou. E então eu entendi. Isso não era natural. Alguém tinha desencadeado isso. Meus olhos varreram o salão e encontraram Ashford. Ele segurava algo na mão. Um cristal escuro brilhando com luz doentia. Um artefato. Anulando minha ancoragem. Amplificando a magia de Noah. É Ashford! Eu gritei por cima do caos. Ele está causando isso! Mas Ashford já estava se movendo. Vejam! Sua voz cortou o pânico. O príncipe é incontrolável. A linhagem é corrompida. O rei é fraco por permitir que isso continue. Guardas com a insígnia de Ashford avançaram. 10 deles. 20. Metade da maldita guarda. Ele tinha planejado isso meticulosamente. Gregory empurrou-me para trás. Fique atrás de mim.
Não, eu disse. Noah precisa de mim. Antes que ele pudesse me impedir, corri. Através do caos, através da energia selvagem que fazia minha pele arder. Noah estava no centro, de joelhos, gritando, lágrimas escorrendo pelo rosto. A magia o consumia de dentro para fora. Noah, eu cheguei perto. Estendi as mãos. Olhe para mim. Mas o artefato era forte demais. Minha ancoragem escorregava como água entre dedos. Eu não conseguia alcançá-lo. Atrás de mim, ouvi o som de espadas. Gregory lutando. Um rugido de dor. Dele, não podia olhar. Tinha que focar em Noah. Querido, eu disse, ajoelhando na frente dele. Lembra do jardim? Das flores que brilham à noite? Respira comigo. Seus olhos piscaram. Um momento de reconhecimento. Isso, eu encorajei. Estou aqui. Mama Ursa está aqui. Foi quando senti o frio do metal contra minhas costas. Que tocante. A voz de Ashford estava logo atrás de mim. A serva tentando salvar o monstro. Mas isso acaba aqui. Não! Gregory gritou, muito longe, cercado por guardas traidores. A lâmina perfurou. Dor explodiu, branca e aguda, atravessando minhas costas, saindo logo abaixo das costelas. Eu caí para frente, mãos batendo no chão de pedra. Sangue. Meu sangue, quente e escuro, escorreu sobre o mármore polido, espalhando-se, alcançando, tocando Noah. E algo dentro de mim quebrou. Não quebrou como coisa frágil. Quebrou como represa segurando o oceano. Eu não tinha percebido. Nunca tinha percebido. Mas todo esse tempo, enquanto ancorava Noah, ele também estava me despertando. Despertando algo adormecido. Algo que minha antiga alcateia tinha tentado sufocar. A loba branca. Não era transformação normal. Não era carne e osso mudando. Era puro espírito. Energia primordial feita visível. Ela emergiu de mim como névoa solidificada, branca como luz de lua, com olhos do mesmo violeta pálido que os meus. Ela não rugiu, apenas existiu, e com sua existência veio poder. Um escudo de luz sólida explodiu ao nosso redor, jogando Ashford longe como boneco de pano. Ele bateu contra a parede com força suficiente para rachar pedra. O artefato caiu de sua mão, estilhaçando-se no chão. Com o artefato destruído, a magia de Noah finalmente encontrou sua âncora de novo. Mas desta vez, não era apenas eu. Era a loba branca. Ela o envolveu, essa criança aterrorizada, em luz protetora. E curou. Não apenas Noah, mas a mim. Eu senti a ferida nas minhas costas fechar, pele se reconstituindo, osso se remendando, dor se transformando em calor pulsante. Gregory tinha finalmente vencido os guardas traidores. Ele cruzou o salão em fúria pura, lobo emergindo, preto como noite. Pegou o primeiro guarda de Ashford pela garganta. Rasgou. Depois o próximo. Depois mais. Era massacre. Era necessário. Era justiça. Ashford tentou rastejar para a saída, costelas quebradas dificultando cada movimento. Mas Gregory o alcançou. Plantou uma bota no peito do traidor, pressionando-o contra o chão. Você! Gregory rosnou, voz distorcida pela transformação parcial. Tocou meu filho. Feriu minha companheira. Traiu minha confiança. Cada palavra era uma sentença de morte. E agora paga. O reino não aceita um rei fraco. Ashford cuspiu sangue. Não aceita uma linhagem corrompida. Então, o reino se acostuma. Gregory disse friamente. Porque essa linhagem continua. E você acaba aqui. A execução foi rápida, brutal, definitiva. Quando Gregory se virou, sangue nas mãos, olhos ainda dourados de lobo, ele olhou para mim, para nós. Noah em meus braços, a loba branca nos envolvendo em proteção luminosa, e algo em seu rosto se quebrou. Alívio, terror, amor. Ele correu, caiu de joelhos na nossa frente, mãos tremendo enquanto tocava meu rosto. Verificava se eu era real, se estava viva. Você quase morreu, ele sussurrou. Eu vi a lâmina. Vi você cair. Estou bem, eu disse. E era verdade. A loba branca tinha garantido isso. Noah acordou em meus braços, piscando confuso. Mama Ursa brilha. Sim, eu disse.
sorrindo através das lágrimas. Parece que sim. Gregory nos puxou para ele, abraçando forte, como se pudesse nos fundir em uma única entidade. Nunca mais, ele jurou contra meu cabelo. Nunca mais deixo alguém ameaçar vocês. A loba branca finalmente se dissipou, retornando para dentro de mim. Mas eu podia senti-la agora. Sempre poderia. Uma parte de mim que finalmente tinha despertado. Ao nosso redor, o salão estava em ruínas. Guardas leais se movendo entre os traidores mortos. Nobres chocados observando da segurança das paredes. Mas não importava. Porque aqui, nos braços um do outro, nós éramos inteiros. Acordei na cama real. Não minha cama. Não o quarto ao lado de Noah. A cama de Gregory. Enorme, com dossel de veludo azul escuro, lençóis de seda que cheiravam a sândalo e ele. Luz do amanhecer filtrava pelas cortinas pesadas, pintando tudo em tons de ouro rosado. 2 pares de olhos dourados me observavam. Gregory estava sentado na beira da cama, ainda usando as roupas manchadas de sangue do baile. Ele não tinha dormido, era óbvio. Noah estava aninhado ao lado dele, também acordado, dedinho traçando padrões no cobertor. Você está bem, Gregory disse quando nossos olhos se encontraram. Não era pergunta. Era alívio pronunciado em voz alta, como se ele precisasse dizer para acreditar. Estou. Eu confirmei, sentando-me. Toquei minhas costas onde a lâmina tinha perfurado. Nada. Nem mesmo uma cicatriz. A loba branca tinha curado completamente. Você morreu, Noah disse com a honestidade brutal de criança. Vi você cair. Vi o sangue. Mas voltei, eu disse suavemente, puxando-o para perto. Porque não podia deixar vocês. Gregory passou a mão pelo rosto. Cansaço e emoção finalmente transparecendo. Quando você caiu, eu achei que tinha perdido tudo de novo. Meu filho aterrorizando. Você ensanguentada no chão e eu incapaz de chegar a tempo para salvar qualquer um de vocês. Sua voz quebrou. Eu falhei. Não, eu disse firmemente. Você lutou através de 20 homens para nos alcançar. Você protegeu o reino. Você executou o traidor. Você não falhou. Mas se a sua loba não tivesse despertado... Despertou. Eu o interrompi. E acho que só despertou porque você e Noah me mostraram que eu era mais que uma serva descartável. Que eu tinha poder. Propósito. Valor. Gregory me encarou por um longo momento. Depois, moveu-se da beira da cama para se ajoelhar ao lado. Um rei se ajoelhando. Por mim. Mary, ele disse, segurando minha mão livre enquanto a outra abraçava Noah. Eu quase perdi você ontem. E percebi que não posso esperar mais. Não posso ser cauteloso ou político sobre isso. Respirou fundo. Case comigo. O mundo parou. O quê? Eu sussurrei. Case comigo. Não como conveniência, não como proteção política, mas porque eu te amo, porque você trouxe vida de volta para mim, porque quando imagino o futuro, você está nele, você e Noah, uma família de verdade. A corte. Que se dane a corte. Metade dos traidores estão mortos. A outra metade aprendeu que questionar meu julgamento tem consequências letais. Seus dedos apertaram os meus. Você salvou o herdeiro. Derrotou um golpe de estado. Tem magia que os antigos apenas sonhavam. Você é mais digna de coroa que qualquer princesa nascida em berço de ouro. Eu sou uma ômega exilada, eu disse, mas estava sorrindo através das lágrimas. Você é minha rainha branca, ele corrigiu. Então o que diz? Vai me aceitar? Noah puxou minha manga. Diz sim, Mama Ursa. Por favor. Quero que você fique para sempre. Como eu poderia recusar aquilo? Como poderia recusar esse homem que me via como igual? Essa criança que me amava incondicionalmente? Essa família que tinha me escolhido quando ninguém mais quis? Sim, eu disse, lágrimas escorrendo livremente agora. Sim, eu caso com você. Gregory fechou os olhos, testa tocando a minha, respiração tremendo de alívio. Noah aplaudiu, gritando feliz, a pura alegria dele contagiante. E ali, enquanto o sol nascia sobre o reino do norte, uma nova dinastia começou. A coroação aconteceu uma semana depois. A corte ainda estava em choque, mas ninguém ousou objetar.
Não quando viram a loba branca se manifestar durante a cerimônia, um espírito protetor envolvendo a família real em luz sagrada. Eu usei branco de novo, mas desta vez com coroa de prata e cristais lunares. Gregory ao meu lado, com sua armadura cerimonial polida, e Noah entre nós, usando uma pequena coroa de príncipe, sorriso radiante. O arcebispo pronunciou as palavras antigas. Sobre vínculos, sobre poder, sobre destino. E quando colocou a coroa na minha cabeça, não senti peso, senti propósito. Apresento, sua voz ecoou pelo salão. Rei Gregory, Rainha Mary, a loba branca e Príncipe Noah. Que seus reinados sejam longos e justos. A alcateia uivou, não de medo ou incerteza, mas de aceitação, de celebração, porque eles finalmente entenderam. Poder não vem apenas de força, vem de proteção, de sacrifício, de amor. Naquela noite, após as festividades, os três ficamos na varanda real, a mesma onde Gregory tinha me confessado seus sentimentos semanas antes. Mas tudo era diferente agora. Noah dormia nos braços de Gregory, finalmente em paz, sem pesadelos, sem medo de seu próprio poder, porque agora ele sabia controlá-lo. Tinha âncoras, tinha família. Você está feliz? Gregory perguntou, me puxando para perto com o braço livre. Mais que eu achava possível, eu admiti. Há 1 ano, eu estava sozinha na floresta, achando que minha vida tinha acabado. Agora você é rainha. Agora eu sou lar. Eu corrigi. Para ele, para você, para mim mesma. Gregory me beijou então, devagar, profundo, uma promessa selada em contato. E quando nos separamos, Noah murmurou dormindo. Mama ursa fica. Sempre fica. Sempre. Eu prometi, mesmo que ele não pudesse ouvir. Para sempre. Anos depois, quando contassem a história, diriam que uma serva se tornou rainha, mas estariam errados. Eu não me tornei nada. Apenas finalmente me tornei quem sempre fui. Uma protetora, uma âncora, uma mãe, uma companheira. E quando meu filho, meu rei, meu reino precisaram de alguém corajosa o suficiente para se ajoelhar diante do caos e dizer: eu seguro você, eu estava lá. Porque algumas pessoas nascem para tronos, mas outras nascem para carregar aqueles que sentam neles, para ser a força silenciosa que mantém reinos inteiros de pé. Eu era a segunda, e descobri que não havia honra maior. A loba branca tinha despertado, e com ela, um reino inteiro renasceu. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.